Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 250 entrando no ar. Programa muito especial, número redondo, a cada 50 a gente faz um especial. E nada melhor do que aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui no Lutando pela Igreja, em Goiânia, para conversar com dois ícones do podcast já, né? Grandes ícones. Ariovaldo Ramos com a gente aqui. Oi, muito bom estar aqui de novo. Na verdade, eu tô aqui, né, com você, Ari. Você é o anfitrião do evento. É verdade. Como se eu tivesse bom que você recebendo... está aqui. Como se eu estivesse recebendo ele em casa, né, na verdade. A casa é do Ari e do Paulo Júnior, daqui de Goiânia. Paulo, obrigado de novo de participar com a gente. Olá, pessoa! Obrigado. Pronto, muito bom estar aqui, privilégio estar aqui com você de novo. Valeu, assim arrefece um pouco aí. É bom. Que legal, gente. Ó, o Ari é um dos padrinhos do podcast, ele já participou de uns 10 programas, ajuda a divulgar muito esse tipo de mídia, é muito legal. E o Paulo Júnior também, acho que já participou de 3, esse é o 4º programa. Então eles estão sempre colaborando muito, são sempre programas de explodir a cabeça, né, que as escamas caem dos nossos olhos. Tem gente que ouve, acho que uma vez por semana, o programa sobre vida cristã relevante, que a gente gravou lá em 2009, que é o programa no 85 de Irmãos.com, a gente gravou com o Paulo Júnior, que fala muitas coisas que a gente fica lá pensando, até durante a gravação a gente lembra que a gente ficava assim, não, para um pouquinho, vamos respirar um pouco pra gente retomar, que esse negócio tá muito maluco pra minha cabeça. E o Ari também sempre com essa mensagem bíblica, edificante, e trazendo essa missão integral pro nosso coração, entendendo a importância de viver o Evangelho integralmente. E hoje o tema que foi escolhido para nós discutirmos aqui, tentar entrar mais profundamente nessa questão do perdão. E a gente tem percebido cada vez mais pessoas que estão sendo sufocadas por não conseguirem trabalhar com o perdão. Igrejas sendo sufocadas porque não conseguem lidar com a questão do perdão. E a gente vai tentar entender hoje como que a gente entende na Bíblia o perdão de Deus, né? O perdão em Jesus e o perdão que nós temos que lidar na nossa relação, na nossa comunhão com as outras pessoas também. Eu lembro do Ari, quando eu comecei o meu contato com a Missão Integral, a gente participando daqueles seminários em São Paulo que fazia no hotel. Um deles você falou sobre o perdão que sustenta o universo. Pode explicar pra gente o que quer dizer isso? Por que o perdão sustenta o universo? Porque a primeira coisa que a Trindade fez foi perdoar. Primeiro a Trindade disse haja perdão, depois haja cruz, depois haja luz. Porque a Trindade criou tudo a partir da queda já sabida. Então a primeira coisa que a Trindade teve de fazer em relação a nós foi decidir se nos perdoava ou não, pela nossa traição. Porque nós íamos abandonar Deus, que nós íamos romper com Deus e íamos trazer a morte para a realidade do universo que Deus criou para que explodisse de vida. Então a primeira coisa que a Trindade fez foi nos perdoar. Aí, porque nos perdoou, se dispôs a satisfazer o princípio da justiça, que é a cruz, e aí valeu a pena dizer haja luz, porque agora tinha como criar, manter e resgatar. Que legal. Então, sem o perdão de Deus, não existiria nada. Dentro do que o Ari falou, dando continuidade para a gente entender isso, né? O que o perdão representa como expressão da natureza, do caráter de Deus. Então não há expressão mais sublime, mais poderosa da santidade de Deus do que o perdão. Então aí está revelado o poder de Deus. Quando o povo vê Jesus curando paralíticos, curando enfermos, a gente entende que isso seria uma manifestação de poder. E Jesus diz, vocês atribuem poder a isso porque isso para vocês é poder. Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados, eu curo os seus paralíticos. Então a operação de milagres, ela aponta para um poder maior. Porque a santidade está em você permanecer o mesmo, apesar de traído, apesar de ofendido. Então, o caráter santo de Deus se revela no perdão, porque ele tem o poder, Deus é o único que tem o poder de evitar ser contrariado, ser ferido. E ele não usou esse poder para mostrar que ele tem o poder maior de permanecer puro e santo sendo maltratado. Olha só, é mesmo. Então, a santidade não está em controlar as coisas de modo que elas sempre estejam como a gente gostaria que ele estivesse. A santidade está em poder ser traído.
e manter-se santo e ter o mesmo compromisso de fidelidade e amor que eu tinha antes. A santidade não está em ser correspondido no que eu faço de certo. A santidade está em permanecer disposto a amar, mesmo quando eu não sou correspondido naquilo que eu entreguei. Então, o santo não é o que faz alguma coisa para ser outra, né? O santo é aquele que continua o mesmo. Então, você tratar bem quem te trata bem, não diria que eu sou santo. Mas continuar tratando bem quem me trata mal, diz que eu sou santo. Então, exatamente, esse é o poder, mas é aí que está, o poder de Deus se revela no perdão. A natureza, o caráter santo. Por isso que quando uma comunidade de pecadores redimidos se apresentar diante de Deus, nós não vamos conseguir dizer outra coisa a não ser santo, santo, santo. É como se a gente estivesse dizendo, ele não muda, ele não muda, ele não muda. Nós fizemos bem e ele nos tratou igual. Nós fizemos mal e ele nos tratou igual. Ele não muda, ele não muda. E aí que está a nossa esperança em que Deus não muda. E perdoar os outros como Cristo nos perdoou, o que significa isso na prática? Seria a gente não mudar, seria a gente ter o mesmo compromisso de amor, de modo que a gente entendesse então que mesmo que o meu desejo, a minha vontade não seja feita, isso não muda o meu compromisso. Então o perdão revela o meu caráter fiel, então eu tenho uma fidelidade para com, ou seja, eu tenho o desafio de mostrar para as pessoas um Deus que não muda, um compromisso que não muda. Por isso que eu tenho o privilégio de perdoar. Quando Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, a gente já pensou em incremento de capacidade, que Jesus estava nos dando o poder de operar sinais e prodígios. Não, os sinais e prodígios era apenas o nosso marketing para atrair atenção para uma igreja que era capaz de perdoar. Esse é o poder do amor. Legal. É o poder do perdão. É o poder de tratar as pessoas como elas não mereceriam ser tratadas, mas nós tratamos. Então, essa é tão forte, Paulinho, que a gente fala da grande comissão da igreja. Se eu perguntar, todo mundo aqui já deve ter frequentado congresso missionário. A gente fala assim, qual é a grande comissão da igreja? Ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos, curando enfermo, lá. Aí eu pergunto, onde está a grande comissão da igreja no evangelho de João? Será que o evangelho de João esqueceu de registrar a grande comissão? E o evangelho de João é o evangelho que trata do caráter, do ministério transcendente. O evangelho de João apresenta Cristo como o Filho de Deus, aquele que vem encarnar a natureza de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, né? E aí, qual é a grande comissão do evangelho de João? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vão e perdoem pecados. Então, a grande comissão transcendente, não a grande comissão visível, operacional. No fim de tudo que a igreja fizesse, seria no fim para quê? Para perdoar pecados. Essa questão do perdoar como Cristo nos perdoa, eu já ouvi a explicação. Cristo só nos perdoa se nós pedirmos perdão. Então a gente só precisa perdoar se alguém vier pedir perdão pra gente. Meu Deus do céu, nós estávamos perdidos. Eu gosto de você fazer uma pergunta, né? Minha pergunta é, a gente é perdoado porque se arrepende ou se arrepende porque é perdoado? Pelo que o Ari falou, né? O primeiro, antes de tudo veio o perdão, Pronto. Né? Então a gente se arrepende porque foi perdoado. E não é perdoado porque se arrepende. Então é o perdão que gera o arrependimento e não o arrependimento que gera o perdão. Nós não geramos nada em Deus. Deus é que gerou em nós. O perdão de Deus gerou em nós arrependimento. Então a igreja tem que perdoar antes para que ela possa gerar arrependimento no mundo. Eduardo, chega aqui, Edu. O Edu do Rio de Janeiro. Bom, primeiro, boa tarde, Ari. Boa tarde, Paulo Júnior. Boa tarde a todos. Nesse mesmo podcast 085, Vida Cristã Relevante, o Paulo Júnior estava no contexto de Mateus capítulo 18, onde falava sobre arrependimento e perdão, sobre essa relação. E o Paulo Júnior citou essa passagem de Mateus 18, capítulo 18, onde é o contexto que o rei perdoou o servo não perdoou o conservo. E no 33 do capítulo 18 ele diz, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo que tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Essa palavra torturadores, atormentadores, gostaria de saber dos dois, se possível, quais implicações para o presente e para o futuro. Como que seria traduzido então essa entrega aos torturadores e atormentadores pela ausência do perdão, que foi o que Paulo Júnior colocou no podcast. Obrigado. A falta do perdão na nossa vida gera uma vulnerabilidade espiritual. Ela me predispõe ao mal, porque eu me torno fiel depositário da maldade. Porque quando eu não perdoo, eu sou o guardador do mal. Porque Deus já perdoou, o infrator já foi perdoado por Deus e eu sou o seu fiel depositário. Eu sou o guardador das suas dívidas. Eu sou o guardador das suas misérias. Eu sou o guardião dos seus erros. Eu sou o defensor do seu inferno.
Então isso me predispõe para o mal. Então isso é uma vida atormentada. Por isso que a palavra de Deus diz que no que depender de mim, não é dos outros. No que depender de mim, eu tenho que ter o quê? O meu coração limpo, não deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Porque essa raiz de amargura, ela fermenta, ela compromete, ela contamina não só a mim, mas como todo mundo está em volta. Então, a falta do perdão cria um ambiente de predisposição para a maldade. O mal se instala no meu coração, isso me fragiliza e predispõe um ambiente de maldade em torno de mim. Eu não consigo pensar o bem, eu não consigo ter esperança. Minha fé fica comprometida. Eu sou o profeta das coisas erradas. E eu ainda me vanglorio. Eu falei que ia acontecer. Eu não disse para vocês que esse cara era assim. E eu ainda tenho as estatísticas a meu favor. Eu me torno o guardião do pior. Essa onda que tem muita gente dizer eu te amaldiçoo, sendo que a palavra de Deus diz o quê? Abençoem sempre, não amaldiçoem nunca. Presta atenção que isso aqui é grave. O cara que não perdoa, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo foi inválido. Ele anula a eficácia da cruz. Ele está dizendo que alguém foi capaz de fazer uma coisa que não possa ser suplantada pelo sangue do Cordeiro. Então quem se mete a amaldiçoar os outros, a não perdoar, a ficar aí indignado, amargurado, ele está lançando maldição sobre a cruz, porque Cristo se fez maldição por nós. Então quem amaldiçoa, crucifica Cristo de novo. E isso é abominação para Deus. Então é muito grave não perdoar. O universo que eu mergulho, aonde o mundo que eu entro pela falta de perdão, é um mundo de ausência de Deus, é a ausência da graça, da misericórdia, da esperança. Então essa pessoa entra num universo de perturbação. Ela é totalmente impotente para lidar com o mal. Ela se torna vulnerável dos seus atormentadores. É meio que uma consequência natural mesmo. Natural, né? é natural. Não é nenhuma maldição. É natural, é sobrenatural, é espiritual, é tudo, porque é uma opção de negar a providência divina. Seguindo essa linha, só tem que pensar o seguinte: as Escrituras nos orientam a perdoar, mesmo que alguém não peça perdão. Uhum. Se alguém fez alguma coisa má para a gente, a orientação das Escrituras é que, como a gente foi perdoado, a gente perdoe. Ou seja, a gente foi perdoado antes que a gente pedisse perdão. Então, como você foi perdoado? Você foi perdoado antes que você pedisse perdão. Porque é a colocação que o Júnior fez, de que o perdão é que provoca o arrependimento. E eu diria mais: só vale a pena se arrepender porque a gente sabe que tem um perdão esperando por nós. Porque se eu não soubesse que tem um perdão esperando por mim, eu me arrepender, eu me expor ao meu algoz. Então aí é um risco lascado. Mas como eu já sei que tem perdão esperando por mim, vale a pena me arrepender. Agora imagina, se eu sou orientado a perdoar como fui perdoado, ou seja, antes de pedir perdão eu já tinha sido perdoado, então eu tenho de perdoar alguém antes que ele peça perdão. Aí vem o cara, um camarada, e pede perdão. Posso pensar, né? E pede perdão. E eu já fui orientado a perdoar sem que o perdão viesse. Então, ele pede perdão e eu não perdoo, eu me torno inimigo de Deus. Uhum. Essa é a afronta. Eu me torno inimigo de Deus. E eu estou dizendo mais. Eu estou dizendo para Deus que ele perdeu tempo em perdoar quem quer que ele tivesse perdoado. Eu sou inimigo da cruz. Então, imagina quem são os seus atormentadores. É que você tá me falando isso, eu tô lembrando de algumas frases que vêm na mente, né? Para Deus é fácil perdoar, né? Deus é Deus, né? Eu sou humano, eu tenho minhas falhas, eu não consigo perdoar, né? Exatamente. Quem é o seu atormentador? É o cara que lá no passado disse pra gente assim: Deus está querendo que todo mundo faça do jeito dele. Uhum. Que todo mundo dependa dele, que todo mundo faça como ele quer fazer. A gente quer a independência de Deus. E aí a humanidade diz: por que a gente precisa de Deus? Quando eu me recuso a perdoar, eu estou dizendo para Deus que eu não preciso do perdão de Deus. Então adivinha quem são os seus atormentadores. Uhum. Isso é grave, Ari, porque nós estamos praticando uma teologia crescente hoje, que o reino de Deus não é acessado, não é desfrutado por arrependidos, mas por merecedores. Então essa questão do perdão está ficando complicada aí, porque os pecados não são perdoados, eles são redimidos à custa de devoção religiosa. Então nós estamos essa onda de evangelho meritório,
ela torna as pessoas cheias de direito, consequentemente elas perdoam menos, e elas se julgam menos merecedoras de perdão e mais merecedoras de reconhecimento. Então, nós estamos caminhando, como Jesus já previa, e nós precisamos estar preparados para isso, nós estamos caminhando para um tempo de pessoas boas aos seus próprios olhos, de pessoas justas aos próprios olhos. É o espiritismo sem reencarnação. Sem reencarnação. E aí o que acontece? É o domínio da iniquidade, que não é o domínio da maldade. É o domínio de gente que se julga boa o suficiente para merecer o reino e para não precisar perdoar ninguém. E por isso o amor se esfriará de quase todos os corações. Então nós estamos aí para viver um mundo, uma coisa dilemática, que é um mundo de práticas, de bondade e de atos meritórios, a própria igreja sendo protagonista disso, né? Mas para merecer e sem amor. Sem amor. Uma coisa vazia, um sino que bate. Eu sei que é arriscado a gente fazer teologia a partir dos salmos e tal, né? Mas veio uma pergunta aqui do... mas eu vou tentar dar uma cutucadinha, né? Veio uma pergunta do chat aqui do Adriano Módulo. Ele pergunta sobre o evangelho da revanche, né? Que é o que tem sido cantado em muitas músicas. Aí os meus inimigos serão pisoteados, vou passar por cima deles, não vai sobrar nada e tal, né? O inimigo é o irmão que não ajudou, né? É quem ele quiser que seja o inimigo, irmãozão, né? Você vai ver o que é bom pra tosse, xará. Aí eu começo a ler os salmos, eu vejo isso lá nos salmos, né? Muitas vezes falando assim que os meus inimigos vão ser destruídos e tal, né? Onde é que tá o pulo do gato para entender isso daí? O pulo do gato está no Evangelho da Reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Esse salmo foi escrito num contexto do Velho Testamento, em que não havia revelação absoluta da graça. A gente tinha conhecimento de um Deus que era só divino, mas que não era pai. A gente não tinha noção de família, muito menos de irmão. Então a gente não viu o outro como irmão, a gente viu o outro como o outro. Então, naquele contexto, o que está escrito no Velho Testamento é como se fosse uma maquete, é como se fosse uma figura, né, uma parábola, uma ilustração para tipificar uma coisa maior, mais subjetiva. Agora, na definição do Novo Testamento, o inimigo não é gente. O inimigo são realidades e pensamentos, são obstáculos espirituais na mente, no coração. Esses inimigos vão ser pisados, vão ser vencidos. Não há problema nenhum em ter raiva disso e ter indignação contra isso. Só que isso agora não é mais gente. Golias não é um gigante de carne e osso e um homem de 2,40 m. Agora, no contexto de Davi, o Golias representa. Então há uma representação humana, há uma figura. Aquilo tudo está tipificado. Como está tipificado no Jacó casar com 2 mulheres, como está tipificado, né, no Moisés, em tantas outras coisas. Então, aquilo são situações emblemáticas que agora ganharam uma dimensão maior. Agora eu estou vendo o invisível do visível. Eu não posso continuar tratando o visível do visível. Eu agora tenho que entender o invisível do visível. E o invisível do visível é que os meus inimigos não são mais gente de carne e osso, não são pessoas. E Paulo diz isso muito bem, dizendo o quê? Agora, uma vez que nós morremos e nascemos de novo, as coisas velhas ficaram para trás, elas são só ilustração, não são mais referência, e velho é velho mesmo, ficou para trás, e agora nós não conhecemos ninguém mais segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Então agora Golias para mim não é um homem de carne e osso. Esse homem de carne e osso, hoje na revelação de Cristo, ele é meu irmão. Eu devo, no que depender de mim, amá-lo e dar a vida por ele. O que ele vai fazer com isso é problema dele. E aí, mas eu fiz lá a minha oferta e cumpri o meu chamado. Além disso, é preciso lembrar que os inimigos que aparecem no Salmo não são inimigos pessoais, pura e simplesmente. São inimigos da aliança. Então, por exemplo, o cara que não quer o Davi no poder é inimigo de Deus, porque quem pôs o Davi no poder é o próprio Deus. E não é o cara que simplesmente não quer o Davi no poder, é o cara que não quer Deus no poder. Porque quando o Davi peca, o Davi reconhece que precisa da ação corretiva de Deus. E entende, por exemplo, a palavra de Natã, entende que ele é mesmo pecador
que Deus está certo em levá-lo de volta para as cavernas, onde ele encontrou Deus, e que ele fez jus àquilo lá, e ele diz assim: Senhor, então eu escolho cair nas tuas mãos, porque eu realmente preciso ser repreendido. Então, o que acontece lá no Salmo é a luta em relação à aliança que Deus faz e a determinação que Deus dá. Então, o inimigo de Davi não é o inimigo do rei Davi, porque o rei Davi conhece Deus o suficiente para saber que você não leva causas a Deus que não tenham nada a ver com a glória de Deus. Então, é o inimigo da aliança que Deus fez. E o Davi, inclusive, não tem a pretensão de ser o agente de vingança, porque ele teve o Saul na mão e não matou. Porque ele sabe que o problema de Saul é com Deus. Então, Saul é meu inimigo, porque é inimigo de Deus. Ele diz: por acaso eu não aborreço todos os que te aborrecem e odeio-os com ódio consumado? Então, o ódio não é pro ser humano, é o ódio para o inimigo da aliança, a aliança de Deus. O problema é que hoje em dia os camaradas leem os Salmos e pensam que estão lendo um tratado de individualidade. Esse conceito de indivíduo que nós temos, o salmista nem imaginou que um dia a gente teria. Esse negócio nasce, a gente foi criativo, né? Nasce lá no século XVIII. Se você chegar para o camarada que escreveu "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", e perguntar para ele por que o senhor é seu pastor, ele vai dizer: porque eu faço parte do rebanho dele. É isso, coletivo, eu faço parte, eu só faço parte de Israel, eu faço parte do rebanho dele. Por isso que o Paulo Júnior, por exemplo, pode interpretar o final do Salmo 23 como um sacrifício, porque é o sacrifício de Israel mesmo. E o sacrifício de Israel é Jesus, entregando o que tem de melhor para o bem da humanidade. Ele não está falando dele, ele está falando de Israel. Está falando da casa de Deus, do povo de Deus, que inclusive vai ser entregue ao matadouro como ovelha no meio de lobos. Para o quê? Para a salvação da humanidade, para salvar todo mundo. Que é a lógica que você encontra em Abraão entregando Isaac. Vamos supor que os judeus, na época de Jesus, tivessem reconhecido Jesus como Messias e tivessem reconhecido Jesus como o desejado de todas as nações, e o tivessem aclamado, e tivessem reconhecido que Jesus era aquele de quem os profetas falaram, e tivessem reconhecido mais, que Jesus é o próprio Deus, como disse Isaías: Deus se vestiu de homem. O que Israel ia fazer? Ia entregar Jesus como Abraão entregou Isaac. Deus ia pedir para Israel o que pediu para Abraão. Agora que vocês sabem quem ele é, vocês sabem o que tem de acontecer com ele. Porque Jesus, quando falou com Cleopas e com o outro colega dele que estava descendo para Emaús, ele falou de tudo que estava escrito em Moisés e passando por todos os profetas, do quanto ele tinha de padecer. Então, o grande problema que nós estamos vivendo na igreja de hoje é essa colocação que o Paulo Júnior fez. Nós perdemos a noção de débito. Nós perdemos a noção de débito. E estamos no mérito. Então a gente não entrega, não cede, não perdoa. Mas se você não ceder, se você não morrer, você não ressuscita. E nós vamos ficar sós. Porque o grão de trigo tem de cair na terra e tem de morrer. Essa colocação em relação ao Salmo é uma leitura pós-moderna do Salmo. É uma leitura do Salmo a partir do individualismo, que não está no Salmo. Não está no Salmo. O Salmo trabalha sempre com a questão da aliança. Você está indo contra o camarada que Deus colocou, você está indo contra Deus. Você está indo contra o profeta de Deus, você está indo contra Deus. Você está indo contra o rei que está obedecendo à vontade de Deus, você está indo contra Deus. Não tem esse personalismo e principalmente não tem esse individualismo. Agora, voltamos àquela sua lógica. Não faça a doutrina de Salmos, por favor. Voltando para o início de tudo, né? Da discussão. Como perdoar quando o pecado do outro contra mim é contínuo, é diário, é constante? Pecados relacionais, tipo colegas de trabalho, parentes.
Os nossos pecados contra Jesus eram contínuos, constantes, permanentes. Ninguém aqui pecou uma coisa só, uma vez só e pronto. Todo mundo aqui era pecador contínuo, insistente, permanente, rotineiro, recorrente. Contumaz. Agora, eu acho que a nossa dificuldade é que a gente confunde um pouco perdão com confiança. Perdão é uma coisa, confiança é outra. E às vezes a gente está se sentindo obrigado a confiar na sequência do perdão. Eu perdoo quantas vezes for necessário, mas isso não quer dizer que eu confie. Aliás, Jesus, sabendo que lidava com pecadores, não se confiava a nós. Nossa dificuldade de perdoar é porque a gente se confia a gente. Então, nossa dificuldade de perdoar está muito mais atrelada ao nosso desapontamento, e o nosso desapontamento fala muito mais do nosso orgulho do que da falta do outro. Então, às vezes nós estamos tendo dificuldade de perdoar porque a gente primeiro tinha que confessar o nosso pecado de ter gerado uma expectativa infundada. Porque, na verdade, o desapontamento muitas vezes está falando da minha presunção. Eu estou desapontado porque o cara não está correspondendo à expectativa que eu gerei dele. E expectativa e frustração falam de orgulho, de vaidade. Fala que houve um momento em que eu confiei na minha capacidade de avaliação. E maldito é o homem que confia em si. Não é que confia no outro, confia em si. E às vezes o outro está me desapontando nesse grau de desapontamento que eu tenho dificuldade de perdoar, porque eu confiei na minha capacidade de avaliação. Talvez para Jesus a questão do perdão é mais fácil de ser trabalhada porque ele nunca se confiou a nós. Ele nunca gerou a nosso respeito expectativas infundadas. Ele sabia com quem estava lidando. Então o perdão é coisa minha, o pecado é a coisa do outro. Então é o seguinte, o outro está na prática dele e eu estou na minha prática. O outro peca, eu perdoo. Essa é a minha prática. Minha prática é o perdão. Amém? Amém. Minha prática é o perdão. O outro continua na sua prática, eu continuo na minha prática. E não me confio a ele. Agora, é a mesma coisa, um filho pega, pai, me empresta o carro. Ó lá, filho, você reza uma missa, cuidado e tal. O menino pega o carro, vai lá, capota, bebe, faz, escangalha tudo, volta e fala, pai, você me perdoa? Claro, filho, você está perdoado, que isso? Você é meu filho, eu te amo, tá tudo certo? Você está perdoado. Pai, eu posso sair com o carro de novo? Sem chance, meu filho, nós vamos ter que conversar isso agora, nós temos um chão para andar. Perdão é uma coisa, né? Você está perdoado, mas agora nós temos que trabalhar a nossa confiança. A confiança foi quebrada. E também não quer dizer que perdoar constantemente é fácil. Ninguém está falando que aqui é fácil pra gente, né? Não, que tá nem sendo... a primeira vez, nem constantemente. Perdoar não é fácil, né? Para Deus não foi fácil. Não é fácil não, é cruz. E uma outra coisa... Perdoar sangra, né? É que o perdão, ele é um ato unilateral. Ele prescinde do arrependimento. É um ato de quem é ofendido. O ato de Deus foi unilateral. Deus primeiro perdoou. Exato. E depois ofereceu para mim a possibilidade do arrependimento. Essa coisa de ter dificuldade de perdoar na sequência é porque a gente já gerou uma expectativa. Exatamente. E esse é o meu erro, não é o erro do outro. A outra coisa é que, uma é essa que o Paulo falou, perdão é diferente de confiança. E perdão não é ausência de justiça, é ausência de vingança, não de justiça. Olha só. Perdão não é o contrário de justiça, perdão é o contrário de vingança. Então eu perdoo, mas isso não significa que quem quer que seja, que tenha o que restituir, não vai restituir. Tem de restituir. E perdão também não significa imposição da convivência, porque até o Espírito Santo se extingue quando a convivência não é mais possível. Perdão é uma liberação do coração em relação ao outro. Não quer dizer que eu vá conviver com um sujeito que é contumaz. Não vou, não tem mais jeito. Às vezes até para tratar, para disciplinar a relação. Até para disciplinar a relação. É a mesma coisa do cara que roubou. Está perdoado? Está perdoado, mas não volta para o caixa de jeito nenhum. É verdade. Agora vamos comer, como diz o pessoal, vamos comer um saco de sal primeiro. Depois a gente vê se houve arrependimento. Porque uma coisa é assim, eu sou chamado a perdoar, sempre. Agora, a pessoa perdoada só vai usufruir de todas as bênçãos do perdão se ela se arrepender. Então, perdoar é departamento meu. Se arrepender é departamento da pessoa. Então, se ela se arrepender, ela vai usufruir do perdão que recebeu. Quem perdoa já está desfrutando os benefícios do perdão. Exatamente. Quem não se arrepende não desfruta os benefícios do perdão. Então, são coisas diferentes. Confiança, convivência e justiça.
São coisas diferentes. Essa questão de você não querer conviver é uma coisa muito clara na minha vida. Tem pessoas do meu relacionamento muito próximo que entram numa sala e eu saio pela outra. E isso gera um mal-estar na sociedade que me conhece, que fala, essa mulher está em pecado porque ela não perdoou. E na realidade é uma atitude que você toma até de preservação depois que você levou. É questão aí de é que entendeu? nós temos que tomar cuidado. Exatamente, é isso que eu tô. Mas então, porque assim, pastor, não adianta, tem gente que é reincidente. mas cuidado. Você vai, você perdoa a pessoa, ela Cuidado, cuidado que nós estamos misturando uma coisa de novo. Isso é importante. Cuidado, porque é o seguinte, eu não vou conviver, não é porque eu não quero, é porque eu não posso para o bem do outro. Isso. Olha aí. Eu estou fazendo justiça e não vingança. Eu perdoei, eu queria muito conviver, eu quero conviver, mas não posso para fazer justiça e exercer disciplina na vida do outro. Eu não estou convivendo para me poupar da convivência, mas para disciplinar a convivência, para que ele não veja na minha convivência uma forma de sustentar sua promiscuidade. Uma das pessoas mais próximas de mim caiu lá em pecado, não arrependeu, fomos lá, andamos juntos, andei. Um dia eu cheguei para ele, sentei, irmão chegado, sentei com ele e falei assim, vim aqui para te dizer que você sabe onde me encontrar. Não sou sua prostituta, não sou aquele que se deita com você para lavar suas carências. Não convivemos mais. Agora, se você quiser a minha convivência, você vai aonde eu estou e eu estou te esperando lá. A foto dele nunca saiu da minha geladeira de orar por ele, porque eu queria a convivência, mas não podia. Agora, cuidado para que nessa coisa aí de perdoar, mas não conviver, eu esteja protegendo a mim e não o outro. Eu estou me poupando de ser ofendido de novo. Isso é falta de perdão, é refúgio da cruz. Não, eu tenho que estar liberado para conviver. Eu quero a convivência, mas não posso. Não posso pelo outro. Eu estou protegendo o outro de formar conceito equivocado. Eu estou protegendo o outro de pensar que a minha relação com ele é promíscua, é vulgar. Então eu não posso entregar para ele a vulgaridade. Isso. Eu tenho que entregar para ele a excelência. Então isso vai exigir de mim uma disciplina, porque tudo que eu queria era abraçá-lo, mas não podia. Senão ele pensa que ele não, que é promíscuo, não se dá que ele me conta. controla. Exatamente. Que ele se mantém à custa da minha carência e da minha insegurança. Agora a coisa tem que estar resolvida em mim. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque a linha é fina. A linha é fina, porque sem perceber você às vezes está protegendo a si e não o outro. Então toda forma de autossalvação é perdição. Tudo aquilo que eu faço para me salvar me leva ao caminho da perdição. Exatamente. Tudo aquilo que eu faço para me perder em favor do outro é o meu caminho de salvação. Eu estou perdendo. Quem perder a sua vida... Eu estou perdendo o meu desejo de estar com você em favor de você. Eu estou sacrificando o meu direito de estar com você, porque você está perdoado. Mas eu vou sacrificar esse direito em favor da sua salvação. Amém? Isso aí. É impressionante como quando faz essa mudança de foco as coisas se esclarecem, né? Porque a gente sempre pensa em nós mesmos, né? Como que vai ser, como que eu vou lidar, como que eu vou me preservar. Mas não vou aguentar ser ferido de novo. E não é isso. O problema é que às vezes ele não vai aguentar te ferir de novo. Então eu vou poupá-lo de me ferir de novo. Se ele ferir de novo, não entra na terra prometida, né? É o Moisés batendo 2 vezes na pedra. Exatamente. Agora, do outro lado, a Regiane Silva de Oliveira, ela pergunta: eu pedi perdão a algumas pessoas por vezes e elas continuam a me lembrar diariamente do que fiz e do que não fiz. Como lidar com essa situação? Porque aí é o outro ponto de vista. Eu acho ótima essa pergunta, porque assim, eu estava querendo arrumar um jeito de tocar nesse assunto. Eu estava querendo arrumar um jeito de tocar nesse assunto. De lembrar um amigo meu, o Jamê, lá de Jundiaí. Dá uma dica, né? Fica a dica para ele agora. Não é porque o Jamê fala desse negócio, ele fala assim, que a gente entendeu mal esse negócio do perdão, a começar dessa coisa de pedir perdão, que a Bíblia não orienta a gente a pedir perdão. A Bíblia orienta a gente a confessar pecado. Pedir perdão já é um fermento de vaidade que nós acrescentamos ao arrependimento. Porque quando você pede perdão, você já está dizendo para o outro como é que ele tem que te tratar. Tá certo? Então a Bíblia não ensinou a pedir perdão. A Bíblia ensinou a confessar pecado. Glória a Deus.
Então esse trem de ficar pedindo perdão e achar ruim do outro ficar lembrando, é porque lá no fundinho eu fui lá pedir perdão para consertar um trem, entendeu? Para ir lá e dar uma ajeitada, e não para efetivamente confessar meu pecado. Então quem confessa pecado não tem que achar ruim de ser maltratado. Se for bem tratado, está no lucro. Glória a Deus, amado. É verdade. O perdão é coisa minha, o arrependimento é coisa minha. E aí a gente fica pedindo perdão já para resolver para o outro. A gente não tem que pedir perdão para Deus. Pedir perdão para um cara que já perdoou, eu tenho que ir lá e confessar meu pecado. Eu fico pedindo perdão para o irmão, eu já estou dizendo, eu vim aqui confessar o meu pecado, mas eu estou te dizendo como é que eu gostaria de ser tratado. Eu estou te dizendo qual é a correspondente do meu arrependimento. Eu me assenhorio dele no meu arrependimento. Negativo. Eu vim aqui para confessar o meu pecado. E eu posso falar disso porque eu vivi uma experiência fantástica na minha vida, que me ensinou isso muito cedo. Eu tinha um amigo, amigão mesmo, aqueles caras assim, da gente fazer tudo e tal, e a gente entrou numa embrulhada lá, e assim, de se afeiçoar à mesma pessoa, viver lá uma situação complicadíssima. E aí aquilo que era uma amizade muito grande se tornou uma inimizade. Um dia eu estava na minha casa e ele me ligou do nada. Eu tava atrasado, saindo para uma prova na faculdade, e ele me ligou e começou a me ofender no telefone, e eu querendo entender o que estava acontecendo, eu tentava argumentar com ele, a ofensa foi aumentando. Aí eu fiquei nervoso, eu já estava atrasado para a prova. Falei, rapaz, então é o seguinte, se você está achando que está ruim, vamos às vias de fato. Ele era um cara o dobro de mim assim, mas eu falei, não vou ficar aqui. E aí a coisa ficou rasa. Pensa uma conversa baixa. Aí desligamos, nervoso, desentendido, ele me desacatei ele, eu saí de carro, correndo para a prova, bati o carro, perdi a prova. Você pensa a raiva que eu fiquei desse cara. A amizade ficou assim, rompida. A gente era modelo de amizade na igreja jovem. Aí um dia Deus falou comigo que eu tinha que ir lá pedir perdão para ele, eu tinha que confessar o meu pecado para ele. Eu falei, como Deus? O cara me liga para me ofender, eu bato o carro, perco a prova, eu sou inocente nessa história, eu que tenho que ir lá confessar pecado? Deus falou, você pecou, você não podia ter respondido a ofensa dele, você não podia ter tratado ele como ele te tratou, você está errado, vai lá e trata o seu pecado. Eu falei, Deus, eu conheço ele, eu tenho certeza que na hora que eu for lá confessar o meu pecado, ele vai ficar olhando para mim assim, ainda falando que ele é que tem razão. Viu só, né? Não deu outra. Você sabe aonde ele marcou comigo para eu confessar o meu pecado para ele? Eu falei que eu queria conversar comigo. Ele marcou na casa da menina, assim, para testemunhar minha vergonha. Aí ficaram os dois sentados, ele sentou, tirou o sapato, ficou de meia para mostrar que ele reinava no pedaço. Eu sentado lá, ele disse assim, então, Paulo Júnior, o que você quer conversar comigo? Eu falei, Jesus, misericórdia, onde eu vim cair? Eu vim aqui confessar o meu pecado, eu vim aqui falar para você que eu errei, eu pequei contra vocês, eu fiz o que não devia, eu guardei amargura no meu coração, você é meu amigo, eu amo você. Eu falei, agora ele vai quebrantar, ele vai diminuir esse mico aí, tá, confessei, chorei. Ele olhou em mim e falou assim, é só isso? Eu falei, então tá bom, pode ir embora. Eu saí de lá, eu não sabia se eu estava com mais raiva dele ou de Deus. Eu falei, Deus, eu te avisei que esse trem não ia dar certo, eu falei pro senhor que isso não ia funcionar, o cara não é quebrantado, o senhor me submete a uma humilhação dessa. 1 ano depois, eu estava na minha casa jantando com meu pai na sala, eu lembro da cena, porque a gente era amigo de família. Tocou a campainha da porta de casa e ele entrou para confessar o pecado dele. Eu tive que esperar isso 1 ano, mas é assim que as coisas funcionam, mano. Amém? Amém. A gente não trata o que é do outro, a gente trata o que é da gente. Nós não temos controle sobre o outro, nós temos o privilégio da influência, de gerar uma referência, de gerar um modelo. E esse negócio da gente ficar pedindo perdão já é uma forma de exercer controle. É por isso que a gente se sente mal depois conforme a pessoa trata a gente. Porque no meu arrependimento eu já queria estabelecer de novo o meu padrão. E exercer controle sobre a forma como ela vai me tratar. Que conversa, isso é meu orgulho. E ninguém vai saber que é humilde a não ser que tenha sido humilhado. Não existe humildade sem humilhação. E arrependimento e confissão não é para tratar o pecado. O pecado já foi tratado. O pecado, Jesus já perdoou na cruz, todos. A confissão do pecado, mano, é para tratar a fonte do pecado, que é a minha iniquidade. A confissão é para eu quebrar de uma vez por todas o meu senso de direito, posse e domínio sobre os outros. Por isso que a gente confessa pecado não é para ser perdoado. A gente confessa pecados para ser curado. Confessai os pecados uns aos outros para ser curados. Curado do quê? Da fonte do pecado, que é a minha iniquidade.
Eu vou lá confessar para dizer para o meu irmão: irmão, eu estou aqui confessando o meu pecado para dizer que eu não tenho direito sobre você. Você pode errar comigo. Você está livre para errar comigo, porque eu estou curado. Amém, irmão? Eu tô esquecendo de perguntar o nome das pessoas. Como que é seu nome? Meu nome é Guilherme. De onde? Eu sou de Pereira Barreto, interior do estado de São Paulo. Muito bom. Perto de Araçatuba. Parece meio contraditório. A gente tá falando que Jesus ensinou sobre o perdão, só que aí ele vem com o tema da blasfêmia do Espírito Santo, né? Que não há o perdão, quando ele tá falando com os fariseus a respeito disso, né? E eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E outra coisa que eu tenho curiosidade de saber, o porquê da numeração do 70 vezes 7 também. Se tem alguma relação, alguma coisa. Blasfêmia com o Espírito Santo. Ele que sabe. Dá pra responder em 1 minuto? Blasfêmia do Espírito Santo, quem sabe é o Paulo Júnior. 70 vezes 7 eu até falo, uma blasfêmia. É o Júnior que sabe. Sei lá, tem certas coisas para mim que elas são complexas, mas são muito simples. A blasfêmia contra o Espírito Santo é você negar, é você recusar, é você não se submeter, é você não admitir a ação do Espírito, é você atribuir uma ação do Espírito a qualquer outro ente, a qualquer outro ser e negar essa extensão, essa abrangência, esse alcance, esse poder que o Espírito tem de transformação de natureza. Isso não tem perdão por uma razão muito simples. Quem opera o arrependimento é o Espírito Santo. Não vai ter perdão porque você está conscientemente se rebelando, se colocando contra a ação do único ser que pode conduzir você ao arrependimento. Então, se esse ser não opera em você, se você não reconhece a autoridade dele, você não o identifica como pessoa de Deus, então você não tem chance de arrependimento. E onde não há arrependimento, você não desfruta o perdão. Os pecados foram todos perdoados, mas para esse pecado não há como o perdão alcançar essa pessoa, porque ela se colocou fora do alcance do perdão, porque o Espírito Santo não atua nela. E é mais ou menos a situação de Judas. Judas viu tudo do Espírito, menos a sua natureza e sua identidade. Ele desfrutou inclusive dos dons espirituais, mas não desfrutou da ação do Espírito na consciência. Ele participou das operações espirituais e no momento do seu pecado, ele não tinha como encontrar arrependimento, porque esse Espírito não atua na alma e na consciência dele, porque ele nega a sua eficácia. Ele nega essa eficácia da ação transcendente de Deus. Para ele tudo é o visível, é o palpável, é o tangível. Então não tem como essa pessoa se arrepender. Onde não há arrependimento, não há perdão. Mas, Paulo, não que o perdão não fosse dado, mas ele não alcança. Aí, essa é a palavra-chave do Júnior, é a palavra-chave. Ninguém, usando aí um estilo do Paulo Júnior, ninguém vai ser condenado porque não foi perdoado. Quem foi condenado não é porque não foi perdoado, é porque não foi buscar o perdão através dos braços do arrependimento. Então, quando o texto diz que para blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão, não está dizendo que o perdão de Deus não tinha sido liberado para todos os seres humanos, mas que quem blasfema contra o Espírito Santo é alguém que se recusa ao arrependimento. Então, é o braço do arrependimento que usufrui do perdão de Deus. Sem o braço do arrependimento, esquece, meu filho. Vai ficar na prateleira por toda a eternidade e nunca mais vai ser alcançado. Mas isso não quer dizer, eu acho que a grande questão de tudo isso daí é que não existe mais chance para essa pessoa, né? Ah, quer dizer. Não, enquanto Não, tudo bem. Tudo bem. Não existe chance, por quê? Porque enquanto a condição dele for essa, não tem chance. Enquanto a condição for essa. Agora, eu vou te falar. Quer dizer. Eu vou falar, vocês se deem por abençoados. Eu vivi numa época que a gente pensava tudo sobre pecado com o Espírito Santo. Até masturbação podia ser pecado contra o Espírito Santo. Então, assim, pecar o mesmo pecado mais de 3 ou 4 vezes, aí vem o 70 vezes 7, né? Que é simplesmente um número superlativo. É o perfeito levado ao limite do absoluto. Não há limite para se perdoar. É quantas vezes houver oportunidade de perdoar, eu sou agente de perdão, eu não sou agente de juízo.
Eu sou agente de justiça. E uma coisa que é importante lembrar, que nós estamos falando, o Cardeal Martini disse uma coisa uma vez muito interessante, respondendo ao Humberto Eco. Ele disse: a igreja não existe para satisfazer necessidades, mas para celebrar mistérios. E aqui nós estamos num mistério. Exatamente. Aqui nós estamos num mistério. O que Jesus está dizendo é que há um momento de ruptura. E se eu cruzar esse momento de ruptura, é de uma vez para sempre. Acabou. Eu não sei qual é esse momento de ruptura. Entendi. Eu não sei como é que ele funciona, mas aqui nós celebramos mistério. Tem que tomar cuidado, porque há uma nova teologia aí, fake, na minha opinião, óbvio, que dá a impressão de que Deus é um ser à nossa disposição. E Deus não é um ser à nossa disposição. Exatamente. Papai Deus Noel, né? não é um ser à nossa disposição. Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Augusta, é o Senhor absoluto do universo. E é representado, a Trindade é representada pelo Pai. E tem no Filho a disposição ao sacrifício, no Espírito Santo a disposição ao resgate. Mas a Trindade não está à nossa disposição. Nós celebramos mistérios, tem um momento de ruptura. Se cruzar esse momento de ruptura, sinto muito, esquece, não tem mais chance. E só Deus sabe disso. Exatamente. Mas, Ari, não é o pastor que vai definir que... Não, mas graças passou. a Deus. Porque eu gostaria de definir para alguns. Esse... Não é. Graças a Deus não é o pastor que é bem coerente para um programa sobre perdão, né? É verdade. Não, mas assim, me permite só esticar um pouquinho esse negócio aqui, porque a gente está tratando de coisas que geralmente não são assuntos assim, de reflexão mais aprofundada. E isso aponta para uma realidade que talvez a gente não está se dando conta da gravidade do que está acontecendo. Quando Jesus disse lá, Jesus estava prevendo tempos em que o direito tomaria lugar da misericórdia, do amor, da compaixão, da graça. E todo o ensinamento que a gente vê hoje sendo compartilhado aponta para o direito, e não para a misericórdia, para a graça. Jesus diz que esses tempos seriam tão difíceis que Deus, se Deus não o abreviasse, até os salvos escorregariam. Então, esse momento de ruptura acontece e ele é grave porque ele não é individual. Ele pode ser um momento de ruptura coletivo, comunitário. É uma ruptura do pensamento, em que nós desprezamos a ação de Deus no homem, a iniciativa de Deus, que a graça se origina em Deus, que a bondade se origina em Deus. E aí esse é o momento de ruptura, onde a gente começa a achar bondade no homem, onde a gente começa a entender que a culpa não é removida pelo perdão, em que a culpa é removida pelo direito. Nós estamos vivendo uma sociedade pervertida e não há limite para essa perversão, porque nada é mais cruel do que o correto, sem misericórdia. A gente acha que o pior da humanidade é a maldade pela maldade. E vou te dizer uma coisa, amados, o momento mais cruel da humanidade vai ser a bondade pela bondade, porque o bom é mais cruel do que o mal. Presta atenção no que está acontecendo conosco, amado. Nós, talvez o país mais evangélico do planeta, ou de comunidade cristã, se incluirmos os católicos. Não há, talvez, país que tenha índice de confissão cristã como o Brasil. É o país que mais lincha no mundo. E é o país onde mais se mata de forma violenta. Nós estamos nos tornando um país de quê? De direitos, que celebra o quê? A ausência da culpa. Então, o que será de uma sociedade que removeu a culpa? E removeu a culpa dizendo que ela não existe. O que existe é o direito da felicidade, o direito do prazer, o direito da realização, onde qualquer sentimento é válido, qualquer realização é válida, desde que contemple a minha satisfação e não a culpa em desejar. E a culpa só pode ser removida pelo perdão. Existe culpa e nós rompemos o limite, nós nos tornamos pessoas sem perdão quando nós removemos a culpa e nos enchemos do direito. Então essa ruptura, nós estamos caminhando célere para essa ruptura na medida em que nós estamos nos tornando seres sem culpa e não seres dignos de misericórdia, de compaixão. Então, nós estamos caminhando para essa ruptura aí, e uma coisa comunitária. Que é importante a gente lembrar, que um discurso desse pode parecer que nós cristãos então somos contra o direito, não é isso. Nós cristãos criamos a noção de direitos humanos,
Mas agora a sociedade moderna está migrando de direitos humanos para direitos individuais. Exatamente. E direitos individuais é a negação dos direitos humanos, porque significa que em nome da minha felicidade eu posso sacrificar um outro ser humano. Então, tomar cuidado com isso. Toda a noção de direitos humanos, que é a chamada era da modernidade, é fruto do cristianismo, da civilização cristã. Mas agora, na pós-modernidade, nós estamos migrando dos direitos humanos para os direitos individuais. E os direitos individuais é essa ruptura que o Paulo falou, onde em nome da minha felicidade ou da minha segurança, eu posso linchar um cara. Aí nós não estamos mais falando de direitos humanos, nós estamos falando de direitos individuais. Que é mais ou menos o espírito de Judas. Que é o espírito... Ele decidiu quem seria o Messias. Exatamente. E só Deus pode decidir quem é o Messias. Exatamente. Eu posso sacrificar a mim mesmo em favor do outro, mas não posso sacrificar o outro em favor de mim. Favor. E Judas fez essa... Ele tomou essa decisão no lugar do Espírito Santo. Exatamente. Então ele fez a ruptura. Aí não tem volta. Aí não tem volta. Não tem volta. E sobre os 70 Quando eu entendo que o outro tem que morrer no meu lugar, não tem volta. Não tem volta. Que é para onde essa sociedade está indo. Por isso essa sociedade está se tornando cruel e violenta, e uma sociedade que não poupa o outro, porque o outro está ameaçando o meu direito individual. E aí isso significa que eu perdi a noção de humanidade. Quando eu perco a noção do coletivo e me coloco acima do coletivo, eu fiz a ruptura que o Paulo está falando. Se a gente vê no trânsito, eu né? vou matar o cara. E só sobre 70 vezes 7, eu queria que você lembrasse que o 70 vezes 7 aparece a primeira vez na voz de Lameque. Lameque mata 2 pessoas, Ada e Zilá, as suas esposas, chegam para ele e dizem: escuta, pessoal, você matou 2 caras por motivos fúteis, e o pessoal deles vai encontrar você e vai matar você. Aí ele disse: a mim não, porque se a promessa em relação a Caim é que ele seria vingado 7 vezes se alguém tocasse nele, quem tocar em mim será vingado 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 aparece no Antigo Testamento, no primeiro lugar, como a equação da vingança. E aí, quando Jesus fala por Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, o Senhor Jesus está falando da grande transformação que ele ia fazer naqueles que entregassem a sua vida. Ou seja, que o ímpeto que nós tínhamos para a vingança iria substituir por um ímpeto por perdoar. Então, a relação no Lameque 70 vezes 7 é quanto eu mereço ser vingado se eu for atingido. E na voz de Jesus, 70 vezes 7 significa o quanto eu estou disposto a perdoar aqueles que me atingem. E isso é sem limite. Então a ideia é profunda, porque ela fala de uma transformação vital que vai fazer com que eu deseje agora perdoar, como um dia antes de Cristo eu desejei me vingar. Eu tô meio rouca, mas... Qual é o seu nome? Meu nome é Mirlane, eu sou de Brasília. A minha pergunta é o seguinte: nesse tema de arrependimento e perdão, eu gostaria que vocês comentassem sobre violência doméstica, porque alguns pastores orientam as mulheres a aguentarem agressão, abuso psicológico, físico, moral, patrimonial, voltarem para suas casas porque elas têm que perdoar. Na questão de arrependimento, quem estuda o ciclo da violência doméstica sabe que todo agressor passa por um período de falso arrependimento, em que ele pede perdão, em que ele chora, e tem muitos pastores que não sabem lidar com essa questão. Então eu queria que vocês comentassem isso. A gente mistura as coisas, né? Pecado é pecado, crime é crime. Pecado a gente perdoa e crime a gente pune. Agressão física, além de pecado, é crime. Então quem trata de agressão física é polícia. E o agressor físico, o agressor de mulheres, ele só vai parar com essa prática. Isso é uma patologia, isso é uma deformidade do comportamento. Quem agride mulher, ele só para com essa prática ou porque ele se arrepende, se converte, ou porque ele sofre uma intimidação policial. Não tem tratamento para isso não, mano. Essa é a minha opinião, é assim que eu oriento.
E a prova que a mulher perdoou o marido não é porque ela vai receber ele em casa para apanhar de novo, é que ela vai levar marmita para ele na cadeia. Perdoou. Ela vai lá, faz o BO, corpo de delito, e ela ama tanto esse cara que se ele for preso, ela leva a marmita para ele na cadeia. Ora por ele, apresenta o nome dele no ciclo de oração, intercede, leva os filhos para visitar. Glória a Deus, mano. Isso é crime. Isso é crime. E se tem alguém aqui batendo em mulher, eu vou te falar um negócio. Tinha que estar preso, entendeu? É assunto muito sério, né? Muito pesado. Porque mais da metade das nossas mulheres estão apanhando em casa. Safanão é agressão física. Chacoalhar é agressão física. Levantar a mão é agressão física. E isso é um tipo de coisa que a gente começa e nunca sabe como é que termina. E geralmente as discussões domésticas acontecem em ambientes altamente perigosos. E a igreja tem feito vista grossa nesse negócio. Olha, eu vou falar, quando eu aconselho sobre agressão física, eu já aviso. O cara vai lá, confessa, chora, a mulher trata, fala, companheiro, não é a primeira, é a última. Eu vou te avisando, isso é recorrente. E vou falando para a mulher, eu falo, em 24 horas você vai estar arrependido de ter vindo aqui tratar desse assunto. E em 24 horas você vai começar a pensar que você foi culpada dele ter te agredido. Porque no fundo foi você que provocou. Isso é 98% dos casos. Então eu já aviso, eu falo assim, ó, se essa mulher apanhar de novo, você não precisa perguntar quem foi que te denunciou para a polícia, não. Isso é responsabilidade nossa. Porque é uma questão de responsabilidade. A agressão física começa com agressão verbal, depois passa para intimidação, até consumar violência. Violência começa com empurrão. Geralmente acontece em cozinha, banheiro, é lugar de alto risco. É um empurrão que a pessoa não consegue equilibrar, escorrega num piso escorregadio, bate a cabeça numa ponta de mesa. É uma mulher que toma um tapa na cara e está armada de faca cortando um frango. É assim que acontece, mano. É uma queda de cabeça na ponta de um vaso sanitário. E aí depois fica aquele chororô na igreja porque morreu de morte inexplicada. Inexplicada nada, estava todo mundo sabendo que rolava o maior pau, a maior quebradeira lá, e fez vista grossa e queria tratar isso com campanha de oração. Beleza, quer orar? Faz a campanha, mas mantém o cara preso. Abre um BO, fala de intimidação, mantém ele a 500 metros, 600 metros. Se ele ficar a 500 metros de distância, ele está enquadrado. Isso é grave. Violência física é grave, é crime. E a igreja está convivendo com esse assunto de maneira negligente. Eu ajudei a criar uma ONG chamada Mulher Viva, justamente por causa disso, porque assim, é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é indesculpável, isso é injustificável. Eu sempre digo para o cara, eu falo, eu vou visitar você, mas eu vou visitar você na cadeia. Porque lá você vai me ouvir. Na sua casa eu não vou mais. Próxima vez que eu for falar com você, eu vou falar com você na cadeia. Porque quem faz isso aí tem de ir para a cadeia. Aí lá na cadeia eu vou lá, vou orar por você, vou falar de Jesus de novo, vou pedir para você se ajoelhar, orar e vou impor as mãos sobre você, dentro das grades. Bandido. O que é isso, gente? Dentro da igreja. E o pastor que trata isso com panos quentes é cúmplice. É cúmplice. O pastor que trata isso com panos quentes é cúmplice. Tinha de ir para a cadeia junto. Não pode permitir isso. Não pode. Abuso sexual infantil. Pois é. Crime. É crime. Você perdoa o pecado e trata o crime. Exatamente. É crime. Você está ouvindo uma pessoa que vem cá confessar para você que está abusando de crianças. Isso é crime. Exatamente. Você tem que ajudar o cara a se entregar para ser tratado de maneira conveniente. Porque ele tem uma patologia, ele tem uma deformidade. Isso não é só pecado. Ele vem, trata o arrependimento, a alma dele vai ser salva, tá tudo certo, mas ele tem uma deformidade. Ele cruzou uma linha psicológica, ele tem uma enfermidade de mente. E mais, amado, presta atenção que isso é grave. É intrínseco da função pastoral proteger o indefeso. O indefeso, exatamente. Então, quando um pastor seduz uma ovelha, seja ela maior ou menor de idade, ele não está envolvido num pecado de sexualidade, ele está vivendo uma crise de poder. Exatamente, é abuso. Quando Davi tomou a mulher Urias, é o caso mais emblemático de adultério na Bíblia, de problema sexual. O profeta veio conversar com Davi, nem de mulher falou. É verdade. Falou de crise de poder, de assédio. É estupro, né?
Então esse negócio de pastor, nós estamos tratando o cara, pecou, beleza, vamos lá, trata, arrepende, confessa o pecado, ajuda. Aí ele vai lá seduzir a mesma mulher, se envolver, continuar naquela prática. Procurei a família e falei assim, se você precisar de mim para fazer uma denúncia de assédio, esse cara está cometendo um crime, é abuso de poder, ele está na posição de proteger o outro e não está protegendo. Ele está usando da sua posição de poder para se beneficiar da situação. É uma intimidação. E nesse caso, isso é grave, viu, não amado? Tratar desse jeito como crime, você vai simplesmente transformar o evangelho num processo de apaniguados. E o evangelho não veio para trazer luz, veio para trazer sombra. O evangelho veio para trazer luz. Não quer dizer que a gente não ame a pessoa, não quer dizer que a gente não vai ajudar a pessoa, mas a gente vai proteger um indefeso, vai proteger o agredido. O agredido tem de ser protegido de todas as formas. E agora tem uma onda aí no Brasil, você viu isso lá, né? Estão querendo baixar a idade sexual, de responsabilidade sexual. Então. É para institucionalizar o abuso infantil. Institucionalizar a pornografia, né? Que aí você vai ter prostitutas mais novas e não é mais pedofilia. Quer dizer, a gente tem de ficar atento para o que está acontecendo nesse país. O que está acontecendo nesse país com esse tipo de colocação é uma apologia ao abuso. Uma apologia ao uso e ao abuso de seres humanos. E tem mais. Quem sofre, geralmente, é a mulher e a criança. Que esse é o ponto. Porque, por exemplo, o governador lá do meu estado, inclusive, ele disse para baixar a maioridade. E você pensa, nossa, que homem preocupado com a criminalidade. Que preocupado com criminalidade? 5% dos crimes graves são cometidos por menores. E dos menores que vão para a Fundação Casa, só 2% reincidem. Que nada, tem alguma coisa lá que está por detrás de uma fala dessa. Eu preciso descobrir o que é. Porque a resolução do crime não é. Então tem que ter alguma outra coisa aqui. Preciso descobrir o que é. E a primeira coisa que tem é o seguinte: a partir daí, vamos supor que a gente baixa a maioridade para 16 anos, porque é a idade de voto, que o cara já pode votar. Pronto, ganhamos 2 anos de prostituição, porque agora não é mais pedofilia. Agora é maior de idade. Só pode ser isso. Abusar das mulheres ainda mais cedo, sem estar cometendo crime. Olha, gente, nós temos de estar atentos. E se um negócio desse acontece dentro da igreja e o pastor não toma uma posição clara, ele é cúmplice. Ele é cúmplice da violência. Ele é cúmplice do abuso. Ele é cúmplice do estupro. Eu sou um pastor, eu nunca, sob hipótese alguma, aconselho o divórcio para ninguém, com exceção desse caso. Se o sujeito tem um problema de adultério, eu ainda digo, não, vamos tratar, ele vai se arrepender, vou falar com ele, vamos restaurar isso aí e tal. Mas se ele é um agressor, ele é um assassino em potencial, e você não pede a ninguém para ficar num lugar para ser morto, a não ser que você esteja numa grande campanha da igreja pelos direitos civis. Aí é outra história. Aí você está numa campanha pelos direitos civis, então você está chamando a igreja para o martírio. Isso é outra coisa. Agora, você não pode pedir para uma pessoa, não, volta para sua casa. Eu acompanhei lá na CEPAL, o missionário, tinha uma senhora que trabalhava na casa dele. Aí ela toda vez vinha na casa do missionário, um missionário agora está nos Estados Unidos, e contava as histórias da agressão do esposo. O missionário decidiu ajudá-la e deu parte na polícia. A polícia disse que não podia fazer nada se não tivesse o flagrante e se ela não fosse denunciar na hora que acontecesse, porque ele denunciou depois de ter ouvido a história e tal, mas aí ele disse, bom, então eu queria proteção policial para essa pessoa. Não tem como ter proteção policial para essa pessoa? Não, porque a gente só investiga o crime, não tem crime. Não, mas vai ter, ele vai matar essa mulher. Ele vai matar a esposa dele. E o policial disse, olha, no Brasil não tem lei para isso. Então a gente só pode agir de acordo com a lei. No Brasil não tem uma lei que proteja alguém de violência doméstica. A não ser que a violência aconteça e aí a pessoa vai lá, denuncia, etc, etc. Hoje eu acho que já tem, mas naquela época não tinha. Conclusão, a pessoa lá da polícia se interessou pelo caso. E um dia ligou para o missionário dizendo, escuta, aquele caso que você me falou, como é que está?
Ele falou, está resolvido. Ah, está resolvido como? Ele a matou, como eu disse para você que ele ia fazer. Então esse negócio é muito grave. É muito grave. Eu, como eu digo, eu sou um pastor, eu não aconselho divórcio nunca. Só nesse caso. Nesse caso eu digo, vai embora antes, tira essa pessoa de dentro da sua casa antes que você morra. Por quê? Porque morte não tem conserto. Todo o resto tem conserto. Problema de adultério, o sujeito não se arrepende mais ou menos, volta a incidente. Não, vamos orar, vamos falar, vou acompanhar, vou discipular, vamos junto. Uma hora isso muda. Agora, quando a ameaça é física, isso pode terminar em assassinato. Mesma coisa, agressão de crianças, isso pode terminar em assassinato. E a gente não brinca com a vida dos outros. Então, é muito grave, muito grave. Eu estou com o Júnior 100% e mais um pouco. Muito bom, né? Mais escamas, né? Caindo. E você vê como o perdão sustenta o universo, né? A gente chegou na discussão de violência doméstica e tudo mais, está tudo conectado, né? Muito obrigado vocês por participarem, por estar junto com a gente. Obrigado, Arizão, Paulo Júnior. Legal demais ter vocês por perto, assim, ou melhor, estar perto de vocês, né? Afinal, né, a gravidade, os corpos grandes atraem, né? Foi péssimo. A gente vai terminar isso aqui com exercício de perdão, porque ainda tem que escutar uma dessa. Sofreu um bullying de gordo aqui no final dessa conversa. Valeu, gente. Eu tenho que dizer que é um prazer demais participar disso, estar perto de pessoas assim, aprender como a gente tem aprendido junto aqui. Então, tenho que agradecer publicamente ao Ari, ao Paulo, por nos dar esse privilégio. Eu que agradeço, obrigado. Valeu, gente. No programa anterior. Muito obrigado. Esposinha, 250 programas, esposa. Sabe o que é isso? Muitas e muitas horas de trabalho. Muita alegria, né? Eu tava pensando bom, aqui, bom. ó. 250 programas. A gente leva no mínimo 2 horas de gravação pra cada programa. No mínimo. Isso é verdade. Quando não vai 3, 4, dependendo do ânimo do pessoal que tá gravando. Independente de quem participa, né? Vamos pensar uma média de 2 horas por programa. São 500 horas gravando podcast. Gravando, gente, é coisa pra caramba, né? Agora vamos pensar em editando. Editando dá pra arredondar pra uma média de 10 horas de edição por programa. É verdade, é isso Porque mesmo. tem os programas mais curtos que puxam pra baixo, os programas mais longos com músicas e tal, puxam pra cima. Puxa pra dias, né, amor? Então vamos pensar em 10 horas de média, 500 horinhas... Não, 2.500 horas gravando, amor. 500 horas gravando, 2.500 horas, é isso? Ai, editando? Eu sou ruim de conta. Isso dá quantos dias, 2.500 horas? 24 horas tem um dia, não sei. 250 dá 10 dias, 100 dias de edição pra entregar esse material tão lindo e tão fofinho pra vocês. Olha só, pra vocês ouvirem, gostarem, degustarem e mostrar pros amigos, né? Principalmente isso, pra que essa palavra espalhe, né? Espalhe a palavra. Reverberar. Faz tempo que a gente não usa isso, né? Tem que reverberar essa mensagem. A gente tá muito feliz por esse número, né? O número não significa muita coisa, mas significa muita coisa, né? Não, entendeu? Mas tudo bem, esposo. Mas a gente tá muito feliz porque, assim, todo esse trabalho, todo esse esforço só vale a pena porque nós temos pessoas junto com a gente nesse bar. Isso é verdade, gente. Imagina se todos os 250 programas fossem gravados só por mim e pelo Paulinho. E não tivesse ninguém ouvindo. Aí ia ser bem interessante. Não, nós dois, né? Então, mas imagina. Mas não, a gente tem muita gente por trás trabalhando junto. Isso é verdade. Tem muita gente que fica até de madrugada gravando os programas, que vai um zumbi trabalhar no outro dia, porque depois que você grava um podcast, você não consegue dormir em seguida. A Adri consegue. Eu consigo. Todos os outros normais não. A gente fica com a adrenalina alta, então fica aquele tempo assim ainda pra fazer o slowdown e conseguir dormir. Depois no outro dia fica quebrado. Mas todo mundo grava com muito carinho, com muita dedicação. Não dá pra citar todo mundo, mas... E o pessoal estuda também, exatamente, se dedica, faz pauta. Se prepara, a maioria se prepara, né? A maioria, Mas estão lá sempre presentes, então a gente tem que agradecer todos os parceiros que gravam os programas
programas com a gente, que se esforçam pra caramba. As pessoas que participam nos eventos, que a gente grava programas também, né? Que são pessoas com agendas cheias, né? Como o Paulo Júnior e o Ariovaldo aqui desse programa. Mas eles separam um tempo pra estar com a gente e compartilhar desse conhecimento e abençoar a nossa vida. Como foi esse programa que você não ouviu ainda, Adri? Mas explodiu mentes e corações pra todo lado. Eu tô louca pra ouvir. Não, e assim, quase todos os eventos que a gente vai é muito legal. Por exemplo, lá no Encontro Cepal, todo mundo que a gente falava, os preletores são super mega ocupados, sempre tem um monte de gente em volta, mas a gente falava de gravar podcast, não, vamos sim e tal, abrir espaço na agenda. Separava o tempo. E não é um tempinho qualquer, não é 5 minutinhos, é pelo menos uma hora dedicado pra Eu lembro gravação. que o Azaf Borba, o programa que ele gravou depois de tudo. Depois dos ensaios, depois de tudo, tipo, era aquela hora dele dormir, porque no outro dia ele ia acordar mais cedo que todo mundo pra estar mais cedo que todo mundo no salão. E isso acontece com todo mundo, né? Com todo mundo que grava com a gente, é sempre muito especial. Então a gente agradece de todo o coração por tantas almas carinhosas e caridosas que participam desse projeto com a gente, de levar esse conhecimento longe, né? E também a gente tem que agradecer a quem ouve. Ah, sim, Não né? adianta só produzir conteúdo se não tiver ninguém pra ouvir, vai ficar só a gente ouvindo, como a gente falou, realmente não faz sentido nenhum. Não, e o mais legal é que o pessoal ouve e aí fica comentando pro um, fica comentando pro outro. Não, porque eu ouvi lá no podcast irmãos.com e tal. E aí é bom porque, lógico, que a gente gosta que traga mais ouvintes. Mas também porque a gente tá vendo que tá fazendo opinião, né? Tá tendo formação de opinião na cabeça das pessoas que estão ouvindo. Isso é muito gostoso de ver mesmo como as pessoas têm sido impactadas e têm falado que essa mensagem tem transformado sua forma de pensar, né? Tem gente que fala, nossa, eu nem tinha pensado nisso. E aí a gente fala e é legal, né? Até a gente, né? Esse programa aqui do perdão, que a gente acabou de mostrar aqui pras pessoas, quando foi sugerido falarmos sobre perdão, eu falei, putz, já sei de cor salteado. Já sei tudo sobre perdão e tal. 7x7. E assim, na primeira resposta, a cabeça já começou a inchar, né? E as escamas foram caindo. No final do programa eu já tava mais uma vez sem palavras, como eu sempre fico. Com Paulo Júnior. E não tenho mais o que fazer. Viu? Vamos ler um e-mail, esposo? Faz tanto tempo que a gente não lê um e-mail pro pessoal aqui. Será que a gente solta a vinhetinha? Vamos! Nostalgia, vai lá. E-mail! Sim, nós separamos um e-mail. Nós temos recebido muitas mensagens, né? A gente separou, não foi assim, tipo, vamos ler um e-mail. Não, tava separado. Essa ideia não nasceu agora. Nasceu um pouquinho antes da gente começar a gravar. A gente continua recebendo mensagens de encorajamento. Isso são aquelas janelinhas do Marcelo Gualberto, né? As janelinhas do céu. Que Deus vai mostrando pra gente que realmente vale a pena. Não só por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, por todas as formas possíveis de contato, a gente acaba recebendo esse feedback. Mas a gente quer ler um e-mail aqui que chegou faz pouco tempo e que tem duas historinhas muito interessantes pra gente compartilhar aqui com nossos ouvintes. Olá, personas! Eu sou a Maiara de Natal, Rio Grande do Norte, tenho 18 anos e ouço o podcast há algum tempinho. Mas só agora criei vergonha na cara pra mandar um e-mail pra vocês. Ai, pelo menos criou vergonha, né? Pelo menos apareceu. Quando os primeiros programas foram lançados, eu estava no ensino fundamental, olha só. Se tivesse descoberto naquela época, tantas coisas relevantes teriam me transformado numa garota prodígio. Olha só. Mas enfim, olha só, meu podcaster favorito é o Marcelo. Olha o Marcelo. Ai, o Marcelo é muito fofinho mesmo, gente. Ele tem fãs também. E eu queria fazer um pedido desde já. Mais programas gravados com a presença do Cassiano, por favor. Ai, gente, é que o Cassiano é tão ocupado. O Cassiano ele quer ser presidente de tudo. Ele até do Brasil, se duvidar. se duvidar. Ele tá muito perto de Brasília ultimamente. Mas ele gravou recentemente com o Shed, né? Ele gravou com o Shed. Programa 2 atrás. Não, mas a gente gosta demais do conhecimento do Cassiano, gosta muito de gravar com ele. Ele sempre tá em prontidão também, né, amor? Só que assim, ele tá trabalhando muito, gente, muito. E tá com um filho pequeno também, mais 2 filhas mais velhas, então dá bastante trabalho, mas a gente quer sim que o Cassiano esteja mais perto da gente de novo. Eu tenho 2 programas favoritos. O meu primeiro é o número 143, gravado com o Marcos Amado, em que a gente fala sobre o mundo muçulmano. Ficou marcado na minha mente a Adri evidenciando o R do nome do Marcos Amado. Ai, que exagero, Marcos Amado. Marcos Amado. Mas a gente tinha que gravar com ele de novo, né, amor? Cada história legal. Ela fala que um amigo passou pra mim o áudio e eu passei a baixar todos os podcasts. Esse programa veio pra mim num momento muito oportuno, porque eu
conversava com um muçulmano pela internet e queria saber como falar para ele de Jesus da maneira adequada. Foi então que eu comprei um livro que o Marco citou, Esperança para os Muçulmanos, do Don McCurry. Essa foi minha primeira compra sozinha pela internet, desde então é meu lugar favorito de compras, eu recomendo, inclusive, comprasprorirmãos.com, por que não? E quando eu registrei no meu perfil do Scooby, o livro, vi que só 2 pessoas o tinham lido. Daí eu entrei em contato com uma dessas pessoas, a Marcela de São Paulo, e começamos a compartilhar da mesma paixão que arde em nossos corações, missões do mundo muçulmano. E ela conta que isso foi se desenvolvendo, hoje elas são grandes amigas, e tem crescido a paixão delas por esse mundo muçulmano. O segundo programa favorito é o Desafio Nordestino, imagina o motivo. Ai, gente, é muito fofo o Júnior Firmino também. Ela é lá de Natal, Rio Grande do Norte, não vamos esquecer. Essa também tem uma história, porque eu conheço o Júnior Firmino e os projetos que ele desenvolve, tanto como palhaço fininho. Será que é o Júnior? Será que ele é fininho? E ele também é palhaço? Deve ser, não sabia que o Júnior tinha o talento de palhaço. Ah, ele tem, amor, ele tem. E as viagens do Sertão Presente. Ele é parceiro da missão que eu faço parte, a Nativa Missões de Impacto, que leva o Evangelho de Cristo nas periferias, nos interiores do Nordeste, nos grandes eventos e tal. Com tudo isso, eu tenho aprendido que Deus é muito incrível e que nos leva aonde Ele tem planejado, mesmo que seja impossível, como diz o nosso lema em Lucas 1:37. Gente, há menos de 2 meses tive um encontro inimaginável no meio da rua com Paulo Capelletti. Olha! O famoso macarrão. Ela conversou com ele? Não sei, mas encontrou com ele, né? Que gravou o podcast com a gente. Fiquei conhecendo mais sobre o trabalho que ele desenvolve na palestra que foi organizada pela Aleph, que é outra organização do que participa e que trabalha com missão integral em implantação de igrejas. E espero conhecer o Ariovaldo Ramos esse ano no congresso da Aleph, que vai ser na minha querida igreja, Nazareno. Legal, né? Fala com a Ari que você ouviu ele em irmãos.com, hein? É legal porque, assim, são pessoas que têm uma mensagem tão preciosa, mas talvez não fossem conhecidas, a mensagem deles não chegasse tão longe, e a gente fica feliz pelo podcast ser uma ferramenta, um caminho para que isso aconteça. E a gente é muito fã de todos esses caras aí que ela citou aí também. Ufa, quanta coisa compartilhada. Olha que a gente nem leu tudo, hein? Um abração potiguar para toda a galera do podcast. Deus continue abençoando-os. E essa mensagem vai para todo mundo que grava com a gente, todos os nossos convidados, todos os nossos amigos. Todo mundo que grava. É uma mensagem emblemática que a gente pega aqui para mostrar que realmente está valendo a pena. E a gente agradece por vocês participarem de tudo isso. Gente, o mais legal é que, assim, sempre tem gente nova chegando. Sempre tem gente ouvindo. Então, assim, são 250 programas que são ouvidos. Isso aqui é muito louco, exatamente. É diferente do rádio, né? Que você ouve uma vez e aí você vai pro próximo. E quem tá chegando agora ouve a partir do próximo. Mas o podcast tá lá, apesar que as rádios fazem isso também. Mas o podcast tá lá, disponível pra você ouvir desde o primeiro, desde lá de trás, e ver que tem muita pérola preciosa. E é legal, guardada. Não, é legal que as pessoas chegam e elas falam assim, vou ouvir os primeiros de temas que eu interesso, né? E aí depois, assim quando vê, já tá ouvindo quase tudo. Muito legal. Exatamente assim. Então, muito obrigado, gente. Valeu pelo carinho. E antes de terminar, a gente quer dar o feedback do filme que a gente indicou semana passada. O céu é de verdade, por falar em verdade, né? Lembra que a gente falou do filme que estaria no cinema e que a gente iria assistir? Gente, olha... Assistimos. E eu vou te falar a verdade. A gente indicou pra todo mundo assistir, pra fazer roda de discussão. E assim, foi muito bem indicado. Olha, curti demais mesmo o filme. A gente recomendou, né? E agora a gente realmente indica. E eu fico muito feliz de saber que um filme como esse entrou no cinema. Eu também, fiquei muito feliz mesmo. Apesar de serem poucas salas, né? Talvez perto de você não tenha encontrado, mas ele ainda tá, né? São os últimos dias, inclusive, a produtora pediu pra gente avisar isso, são os últimos dias nos cinemas. Se você não conseguir assistir, em breve vai estar também em DVD e Blu-ray, você pode adquirir, mas a mensagem é muito preciosa. Olha, eu gosto de filme que você sai do filme e fica pensando nele um tempão. Então, tipo, às vezes eu tô lavando louça e me pego pensando nos discursos, sabe? Que foi falado e tal. E aí eu gosto porque a gente gosta de discutir sobre a história, a gente gosta de discutir sobre a filosofia por trás daquele filme. Você tem que enxergar ele além do filme, né? Além da dramatização que acontece lá, a mensagem, toda a discussão que é levantada em torno daquilo. Porque não é necessariamente as visões que o menino teve, que você já pode ver no trailer, né? Tem algumas dicas sobre isso, mas é como
isso é encarado por aquela igreja, por aquela cidade, e como isso traz resultados e traz reflexões dentro do próprio filme e reflexões para nossa vida hoje também. E lembrando de novo que tem o PDF lá, né, amor? Tem o PDF para discussão, né, lá no hot site do filme. Então vale a pena assistir, vale a pena reunir os amigos e discutir, além do filme, a mensagem que ele provoca, o que ele traz, né? Você talvez, dependendo da sua linha teológica, da discussão que a gente teve no programa passado, talvez você encontre um errinho aqui, um errinho ali, mesmo porque ele foi inspirado num livro escrito pelo pastor. Então essa adaptação pode ter muitas curvas aí, mas enfim, concentra-se na mensagem, concentra-se na reflexão que é gerada, que com certeza vai trazer edificação para sua vida. Ai, dá uma vontade de falar algumas coisas. Difícil de falar sobre o filme. É ficar entrando muito em detalhes, mas... não, mas eu preciso falar que o último discurso é fantástico. Quando tudo se resolve e as coisas encontram um eixo... mas é muito legal, é muito legal. E ó, destaque especial pra música We Will Rock You dentro do filme, hein? Eu achei que você fosse falar destaque especial para o Homem de Areia. O Homem de Areia, O Homem-Areia do Spider-Man participa do filme também. Mas é isso aí, gente. O Céu Ainda Existe, vai atrás, tenta assistir no cinema. Se não conseguir, espera sair em DVD e em Blu-ray e tenha acesso a essa pérola maravilhosa aí. E vamos orar, vamos torcer para que mais filmes assim cheguem ao cinema e tragam essa mensagem preciosa para nossa reflexão. Ai, me convida pra assistir que eu assisto, viu? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o 251. Um grande beijo. Tchau.